Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para repercutir a partida entre Palmeiras e Fortaleza, 3-0 pro Alviverde Paulista. E nesse vídeo aí o Vojvoda pistola com a arbitragem, questionando muito o pênalti que foi marcado para o Palmeiras, porque logo no começo do jogo, né, um pênalti para o Palmeiras desestabiliza totalmente ali o time do Fortaleza e joga por água abaixo a tática que o Vojvoda entrou no jogo, né? E o Carlos Eugênio Simon vai falar aí sobre esse lance e, na opinião dele, ele falando que o pênalti foi ridículo. Palavras do Carlos Eugênio Simon. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fortaleza, tudo do Leão do PC, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Tem um jogador de lado. Mas ele jogou poucas vezes aqui. Não, mas eu preciso dele lá. A base do Palmeiras é o contrário. O garoto tá lá porque ele já dá volta tem a olímpica qualidade. na base, ganha muito título na base também, né? Serve a seleção brasileira na base. Isso facilita muito. E o Palmeiras joga com tanta sobra. A gente começou aqui o programa falando de um pênalti que não foi. Esse pênalti não tem nada a ver com o resultado do jogo. Mas nada a ver com o resultado. Não exagera, peraí. Não tem. Tava 0-0. Tava 0-0, mas o Palmeiras era melhor. Não vou dizer aqui que o Palmeiras não era melhor e que o Palmeiras não ia ganhar. Era melhor. Mas muda o jogo. Antes ou depois. Tava 0-0. Era melhor. Estou falando do ponto de vista do que o Palmeiras produziu. O Palmeiras era melhor minimizar antes. um pênalti que não foi pênalti. Eu acho que compromete porque estava 0-0, então acaba comprometendo a história do jogo. Quem era melhor antes do pênalti? Não, o Palmeiras foi melhor. Quem continua melhor depois? Eu não vou dizer aqui que o Palmeiras não mereceu ganhar. Mereceu, eu acho que ganharia, estava jogando melhor. Mas o pênalti tem um peso Tava no jogo. 0-0, tem um peso grande, professor. O pênalti vira detalhe, eu discordo gente. de você, Muda a mas tudo história bem. do jogo. Respeito sua opinião. Os 90 minutos de jogo foi Palmeiras do começo ao fim. Eu até achei que eu esperava um Fortaleza menos ausente. Acho que esse era para ser o confronto de Copa do Brasil mais equilibrado. Acabou sendo mais resolvido. Agora o Palmeiras conduziu esse jogo do começo ao fim. Se não desse aquele pênalti, o Palmeiras ia fazer o gol. E vocês estavam falando da base, né? Além de ter um trabalho excepcional de excelência na formação, a gente vê isso com jogadores na seleção brasileira, com jogadores subindo, sendo negociados como o Hendrick. Como o contexto, o trabalho maduro e excepcional também do Abel Ferreira facilita para você lançar o garoto, né? Ele entra mais leve, não entra com a pressão. Com personalidade. Com personalidade, né? E o mais interessante foi um Palmeiras absoluto, que merece o resultado, que encaminha muito a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mas como, mesmo sem estar com o time ideal, com alguns desfalques importantes, ontem, por exemplo, não teve o Arthur, os jogadores que entram correspondem. Você não tem um Arthur, entra o Bruno Tabata, faz bom jogo. Claro. Aí você vem no segundo tempo, bota o Richard Rios, faz bom jogo de novo. Aí você bota, golaço ele fez, hein? Você bota o garoto o Luiz Guilherme, que é um adolescente. Entrou jogando a barbaridade pelo lado direito. 2 chapéus, indo pra dentro, costurando a defesa. Mesma idade do Hendrick. Muito jovem, 16 anos, né? Ele é jogador da seleção brasileira sub-17. Eu acho que ele já fez 17, mas tem 2006, nasceu no mesmo ano. Muito bom jogador, né? Mais um, a gente já falou aqui de Giovani, a gente já falou de diversos jogadores da base. Como eles têm a tranquilidade para jogar e o Abel confia neles. Né? Então, assim, é o grande time. Isso é até óbvio a gente falar. É o grande clube, né? É o grande projeto hoje que a gente tem. As coisas não acontecem por acaso. O Palmeiras sabe por que está ganhando tantos títulos, porque muita gente teme o Palmeiras, porque o time está sobrando em relação até o continente, muitas vezes, né? Não sei, depois de ontem, Abel, tem que ver o número atualizado. Acho que são 9 derrotas em 105 jogos. Os últimos 105 jogos perdeu 9 jogos, 104 perdeu 9 jogos. Com o Abel? O Leão talvez saiba, com o Abel. Então, assim, pouquíssimas derrotas. Quem ganha no Palmeiras realmente faz esse carnaval, essa festa toda, porque é muito difícil. Quem faz gol, não? Nossa, então é uma Quem sai na loucura. frente, Ganhando o Palmeiras. Cidadão, vou lá soltar rojão. Deus recuperado. Não, peraí. Quem empata com o Palmeiras hoje? O Bragantino empatou com o Palmeiras. O quê? Tem que fazer a festa na sua sede. O Vasco empatou no Maracanã, fez um belo primeiro tempo e fez a festa também. Eu acho que tem que fazer. A gente fez a brincadeira outro dia aqui. Isso nós é um respeito ao Palmeiras. Demos as mãos. Gente, o tamanho do clube, do time que está jogando. O Palmeiras, como time, tem tudo. Defesa forte, meio de campo que cria, ataque que é eficiente, a bola parada com repertório, é um time muito perigoso no contra-ataque, é um time que
com a maturidade, a continuidade do trabalho do Abel, ele começou a ter esse repertório para propor o jogo. Um goleiro espetacular. É um time muito consistente. Vários jogadores que fazem gol, não é um que faz Abel, gol. E uma exigência Vários, interna, até os zagueiros fazem distribuído, gol. né? Uma exigência interna que parece ser muito profissional, não há Controla acomodação. até a hora de sono. Não há Tem que acomodação. controlar. Quando você acha que o time chegou ao limite, o time sempre apresenta talvez alguma coisa nova. Isso é mérito do treinador, da comissão técnica. Isso é fantástico. É um negócio Gente, espetacular. tô falando sério, a gente conversa aqui com muitos palmeirenses, a gente trabalha aqui diariamente, isso é algo para ser estudado. Como o Abel Ferreira não deixa esse time cair, como esse time consegue se manter em alto nível por muito tempo. Tem muito clube que chega no topo. Sim. O difícil é você se manter, atleta que chega no topo. Mas o os difícil é atletas, você se manter ali. Só para completar, para a gente ouvir o Vojvoda, interessante o que você falou, os atletas que se deslumbram com a boa fase do Palmeiras ou a boa fase individual, eles rapidamente são colocados de lado pelo Abel Ferreira. Não tem cadeira posso cativa. citar nomes aqui, Renan, Patrick de Paula, o próprio Gabriel Menino, que teve o tempo e teve a consciência para se recuperar e voltou a jogar bem, voltou a ter oportunidades, é titular de novo. O Gabriel Veron, todos esses jogadores que saíram do foco, o Abel rapidinho tira do time. Tem que produzir. Se continuar fora do foco, tira do clube. E todos ele provou que ele acertou. E se voltar o foco, Todos. o cara tem direito de voltar também. Claro. Aí, não por questões... Então, mas, ele por deu exemplo, oportunidade. Ali não tem jogador rifado. No momento em que todo mundo rifa jogador, Navarro, Flaco Lopes, são jogadores que o torcedor não queria nem ver. Mas Hoje aí não é que são eles jogadores perderam o que foco. entram. Eles Não, ainda aí é não uma tinham outra conseguido situação. Atingir o nível que se esperava. Atingir o nível que se esperava, mas ele sabe, ele vê o dia a dia. Sim. Quem está se entregando, quem está focado, quem é profissional, quem isso, quem aquilo, tudo isso ele tem controlado e os caras sabem. Os caras sabem. Quem está na noite, quem não está. Ah, mas na folga faz o que quiser. Entre aspas, é um atleta. Mas os caras... Faz o que quiser se responder ali dentro. Se não responder, o cara tira. O Abel é assim. Temos que ouvir o Vojvoda. Desculpa, vamos lá que eu também estou falando demais. Vojvoda. Acho que o pênalti abriu o partido, um pênalti com muita dúvida, é um pênalti que, eu falo muito pouco de arbitragem e principalmente não me gusta o falar antes de partida de arbitragem, me entende? Então, somos um time que vai continuar trabalhando seriamente, não pressionando a arbitragem, mas esse pênalti abriu partida contra um adversário que faz que tem boa qualidade, me entende? Encontrar um gol desse jeito o lastimou a la gente e um segundo gol de bola parada também. Eu sou responsável de los erros, eu compreendo a arbitragem também, mas o pênalti é duvidoso. Não sei por que não foram a VAR, ¿me entiende? Esas cosas, eu digo sinceramente, não me gustan quando se fala antes de la partida, ¿me entiende? Esas cosas no están bem, ¿me entiende? E você sabe a que me refiro. O nome do árbitro é Wagner do Nascimento Magalhães. Não é a primeira, vários jogos aí. O Carlos Eugênio Simon está chegando com a gente para fazer a análise. Já está conosco, aliás, já aparece no nosso telão. E antes do Simon, eu vou falar aqui a minha opinião. Quando a Edna... E não vem com esse papo de lacrar, não é nada de lacrar. Eu vou falar o que eu acho e é o que eu acho. Quando a Edna falha no jogo seguinte... é geladeira, vai apitar a Série C, vai apitar a Série D. Tem alguns árbitros aí que falham toda a rodada e não acontece nada. Na rodada seguinte está lá apitando. Esse Wagner do Nascimento Magalhães não é a primeira. É a minha opinião. Carlos Eugênio Simon, bom dia. Bom dia, Abel, a todos os companheiros aí. Você tem razão, completamente, está cheio de razão nesse aspecto aí. Agora o Vojvoda diz que eu não quero pressionar a arbitragem. Já pressionou quando o treinador diz isso. Engraçado, o outro lado, o Abel não se manifestou. O pênalti é ridículo, não teve pênalti, aos 7 minutos de jogo. Eu estava acompanhando atentamente o debate de vocês, eu também acho que o Palmeiras é a equipe a ser batida, é a melhor equipe do futebol brasileiro, não tenho a menor dúvida a respeito disso, só que é um pênalti. E tudo pode acontecer no futebol. Então, 7 minutos de jogo, o Rony escorrega
e cai sobre o adversário. Ou seja, ele faz a infração no Caio Alexandre. A falta quem fez foi o Rony. Tá? E o árbitro Wagner Magalhães demora para marcar o pênalti. O pênalti é assim, você está apitando, fotografou o lance, pá, com convicção, aponta para a marca da cal. Ele não teve convicção nenhuma, ele parou, ele ensaia um gesto e daqui a pouco ele decide dar o pênalti. Não se marca pênalti assim. E o Wagner Nascimento Magalhães é um árbitro experiente, é um árbitro da FIFA, e claramente o Rony cai ali no quadril, né, na perna, quadril do adversário e desloca. Muito simples marcar essa falta. São 9 integrantes no quadro de arbitragem do VAR. Nós estamos entre 5. Para nenhum de nós aqui foi pênalti. Né? Se algum de vocês achar pênalti, por favor, podem se manifestar. Mas, pelo que eu entendi até agora, nenhum disse que foi pênalti. Tá? Então, somos 5. Eles são 9. Será que não teve um na cabine do VAR chegar e dizer assim, seria bom ouvir esses áudios? Vem cá, só um pouquinho. Tem uma infração aí, clara, vamos prestar atenção. Tá? Vamos sugerir ao árbitro uma revisão. Então, porque a regra fala, não é erro grave manifesto. Ou incidente grave despercebido. Isso é um incidente que aconteceu, ele não viu, o cara escorregou e fez a falta. Então, realmente, o Fortaleza foi prejudicado, né? O pênalti não aconteceu e o Wagner Magalhães errou em marcar a penalidade máxima. Ele, o Rodrigo Sá e a equipe toda do VAR, que não interveio, que não sugeriu, que não deu uma segunda oportunidade ao árbitro para rever esse tipo de jogada no monitor. Portanto, Abel, não houve a penalidade máxima. O Donan tem uma pergunta. Diga lá, Donan. Simon, prazer falar com você. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu vi uma declaração do CNM recente falando sobre aquele pênalti em cima do Pedro Raul. E ele se escorou muito na explicação, falando que era um lance interpretativo. É o lance do Santos e Vasco. Do Santos e Vasco. E eu tenho visto muita explicação por parte da arbitragem sempre com essa questão do interpretativo. Acho que talvez nesse lance, mais uma vez, a justificativa para o erro, porque o pênalti não aconteceu, vai ser, era um lance interpretativo. Mas isso é meio complicado, né, Simon? Você sempre se escorar nesse lance interpretativo, o VAR não vai conseguir nunca, né, tentar ajudar um erro da arbitragem ali. Você não acha que estão escorando muito nessa situação do interpretativo? Eu também ouvi atentamente o novo comentarista de arbitragem da praça, né, o Wilson CNM, brigando com as imagens. Aquele pênalti no Pedro Raul, pelo amor de Deus, não pode ir lá. Não teve erro no meio de semana, no final de semana passado. Tanto é que os árbitros foram repetidos. O Bruno Orleu apitou Internacional ontem e errou no jogo Corinthians e São Paulo. Né, e assisti atentamente toda aquela entrevista para a televisão da CBF que ele deu, e diz ele que vai comentar toda semana. Mas será que ele é o presidente da comissão de arbitragem? Nós temos que receber. Eu sou favorável à democracia, à transparência, a tudo isso. Só que o presidente da comissão de arbitragem vai toda semana dar entrevista e vai querer justificar, porque ele foi lá defender, ele só brigou com as imagens. Lances como esse que você falou, Fernando, falta no Pedro Raul dentro da grande área, pênalti. Ele foi lá e defendeu. O que será que ele vai dizer? Vamos aguardar a próxima semana a entrevista dele. O que ele vai dizer desse lance do Rony? Vai dizer que houve o pênalti? Então, tem que ter muito cuidado a respeito disso aí. Eu entendo a posição, ele é o presidente da comissão de arbitragem, ele é um cara correto, é um cara honesto, foi um grande árbitro de futebol, só que tem que ter limites. Eu acho que essa questão aí, para nós é bom, na imprensa, que venham, que se manifestem, mas será que não tem um instrutor de árbitros, o presidente da comissão da Escola Nacional de Arbitragem? Porque o presidente for lá explicar todo o lance em toda a rodada, são 10 jogos só na Série A, hein? Fora a Série B, Série C, enfim. Mas, de qualquer maneira, esse lance, me parece que não tem muita interpretação. Porque o cara escorregou e caiu e se chocou contra o adversário. Os outros viram, será? O pênalti decide o jogo, decide o campeonato, como falei aqui em outras oportunidades. Para mim foi um erro gravíssimo, né? Em que, assim, e aí há outro posicionamento. Outra recomendação que estão dando, se o árbitro está próximo, não chama. Ontem chamaram do Internacional, o Arleu está a 3 metros do lance, uma falta clara, ele não deu gol do Internacional, anularam. Então o Abel bate muito nessa tecla e com razão, essa falta de critérios, sabe? Eu fico me policiando aqui sempre e faço minhas anotações para ter sempre um critério uniforme.
Ontem nós debatemos o gol do São Paulo, eu disse que o comentarista mantém o critério. Desde o gol lá do Nino, no Volta Redonda, os 3 episódios que foi mostrado aí, os 3 eu disse que foi falta. Então eu fico me policiando aqui para manter meu critério nos comentários, que também é difícil. Mas não tem critério nenhum. Uma hora o VAR chama, outra hora não chama. Enfim, é a arbitragem brasileira que não vive um bom momento, Abel. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. O Vojvoda pistola com a arbitragem aí. E o Carlos Eugênio Simon falou, né, que não houve pênalti no lance em cima do Rony, que foi falta no Caio Alexandre. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.